Bom, pessoal, hoje eu vou falar do toxicológico. Por que é uma furada? Por que está errado, tá? Antes de eu entrar no tema do vídeo, eu vou pedir para você para se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar os vídeos. E claro, depois de assistir todo o vídeo, coloca nos comentários por que você concorda ou por que você discorda. Lembrando que esse é um tema um pouco extenso, embora ele seja simples, por conta do grau de imersão numa atmosfera desarmamentista que a gente vive hoje. Infelizmente, pessoas que se entendem até pró-armas adotam um comportamento desarmamentista por mero desconhecimento. Isso se dá ao fato de que há séculos o Brasil vem implementando medidas desarmamentistas que visam restringir o acesso da população às armas, ou ainda tentando limitar a camadas mais abastadas da população esse acesso, o que acaba sendo restrição em última análise. Bom, pois bem, eu peço desculpa, estou um pouco resfriado. Semana passada em Brasília foi muito puxado, então a imunidade acabou baixando, mas eu vou tentar explicar para você, ponto por ponto, por que esse PL está errado, e muito errado, tá? Lembrando que é o PLS do senador Stevenson. O senador Stevenson tem várias declarações pró-desarmamento. Você acha de rodo isso aí na internet, até aqui no canal tem alguns reacts, a gente mostrando o vídeo dele e explicando por que ele está errado. Ele tem muito preconceito contra armas, ele é desarmamentista convicto e ele é um desarmamentista perigoso. Por quê? Porque ele não é burro, ele é inteligente. É tão inteligente que criou o cavalo de Troia perfeito. Eu vou explicar para vocês por quê. O que acontece é o seguinte, no primeiro momento, quando você fala em fazer um exame toxicológico para quem quer adquirir ou portar armas de fogo, a primeira impressão para quem não conhece o tema é simplesmente falar, puxa, é uma boa ideia, é legal porque as pessoas, os usuários de droga não terão acesso às armas, isso vai reduzir os crimes. Só que essa interpretação que vem logo de cara está errada. A outra resposta que eu vi muito em grupos de CACs e de pessoas que querem o porte, a posse de armas ainda que seja pelo SINARM, é que, bom, eu não uso drogas, então eu não tenho nada a temer. Isso também está errado, está muito errado. E eu vou explicar para vocês por quê. Para que você compreenda, é importante a gente resgatar alguns conceitos básicos em relação ao acesso às armas de fogo. Primeiro, você tem que entender o seguinte, que de onde vem essas proibições? De onde vem esse pensamento desarmamentista? Bom, existem três tipos básicos de desarmamentistas que você pode identificar. Aqueles que querem controle, que são as pessoas que sabem que o desarmamento não funciona, sabem que a restrição às armas não funciona, que não tem absolutamente nada a ver com segurança pública, e sabem que as leis que restringem o acesso às armas de fogo, na verdade, estão relacionadas com o controle da sociedade. Deixar os homens mais fracos, a população mais fraca, mais vulnerável, para que eles possam implementar o seu plano de poder. Para que você não possa se defender do agressor, mas também não possa se defender do Estado. Ou seja, você vira uma ovelha perfeita para ser jantada a qualquer momento pelo político totalitário. Então, normalmente, os políticos sabem que a legislação de controle de armas não tem absolutamente nada a ver com segurança pública. Ora, se eles estivessem preocupados mesmo com segurança pública, a partir do momento que eles verificassem que o Estatuto de Desarmamento não funcionou para conter a violência, porque foi o argumento que eles usaram quando implementaram o Estatuto de Desarmamento, lembra? Nós vamos desarmar todo mundo porque vai cair os homicídios com arma de fogo, isso vai diminuir a criminalidade. E hoje a gente tem 60, 70 mil de homicídios por ano, o que prova taxativamente que o Estatuto de Desarmamento não funcionou. E mais, se a preocupação deles fosse a segurança pública, eles fariam leis mais duras, combateriam o consumo de drogas, a venda de drogas, enfim, o tráfico internacional de armas, mas não. Todo o Estatuto de Desarmamento é pensado para prejudicar exclusivamente o cidadão de bem que eventualmente tem uma arma com registro atrasado ou algo que o valha. Eu vou dar um exemplo para você. Um homicida, um vagabundo, um bandido que faz um latrocínio, por exemplo, quando ele for julgado, o crime de posse e porte de arma de fogo vai ser absorvido pelo crime maior. Já você, se for pego, você vai responder e vai acabar com a sua vida. Já o criminoso, o vagabundo, ele não está nem aí para a posse, o porte de arma de fogo ilegal. Ele vai sempre ter arma de fogo. E os legisladores sabem disso. Então, nessa primeira camada dos armamentistas, nós temos os controladores, as pessoas que sabem
que a restrição de armas é para controle. E aí você pode colocar o Stevenson, o Alessandro, são dois armamentistas muito perigosos, porque eles são inteligentes e eles sabem que para levar o voto de todo o Senado, sem nenhuma discussão, sem nenhuma resistência, eles precisam implementar cavalos de Troia. Argumentos bonitos, fofinhos, que na verdade vão tirar direito seu e restringir o direito seu, igual o toxicológico. Que, para primeira vista, quem bate o olho fala, pô, não é uma ideia ruim. Você exigir toxicológico não é uma ideia ruim. Só que eu vou mostrar para vocês que o único objetivo dela é restringir as armas de fogo até chegar no ponto onde a gente não vai ter acesso nenhum às armas de fogo. E é isso que é importante que você entenda. O outro tipo de desarmamentista, que normalmente é a sociedade, os pensadores cheirosinhos, os comunistas de iPhone, a esquerda caviar, são os covardes. Eles não admitem a possibilidade de que o ser humano seja senhor das suas decisões, que ele se defenda de uma agressão injusta, que ele possa reagir contra as vítimas da sociedade caso ele for agredido, defender sua família, defender sua vida e o seu patrimônio. Então eles querem impor essa covardia deles a toda a sociedade. E por isso, pelas razões mais estapafúrdias possível, eles defendem o desarmamento. A outra camada, que está cada vez maior, de desarmamentistas, são aquelas pessoas que sequer sabem que são desarmamentistas ou são desarmamentistas sem saber o porquê. São as pessoas que são desarmamentistas por ignorância, porque não estudam. E até pessoas que são do mundo do tiro, que até acreditam que são a favor da posse do porte, sob determinadas e rigorosas condições, não se atenta para o fato que o seu pensamento é sim desarmamentista e muito desarmamentista. Por quê? Porque não se dedica a estudar o tema, não entende a complexidade disso aí, não entende que quando o Estado vem querer restringir um direito seu ou impor uma obrigação, a última coisa que ele está preocupado é com você, ele quer dificultar o seu acesso ao direito. Então, vamos voltar para o beabá, para o básico do básico que você tem que conhecer quando tratar de legislação ou projetos de lei que tratam de armamento, desarmamento e obrigações. O primeiro livro que é obrigatório que você leia é esse aqui. E como você pode ver, ó, o meu livro é cheio de ticketzinho, e se eu mostrar para você aqui, ó, ele é todo pintadinho, porque esse livro aqui, eu não só li algumas vezes, como eu estudo ele, eu leio, releio, eu tento até decorar esse livro. E esse livro aqui do Benê Barbosa, que você tem que ler, é obrigatório, na página 103, ele traz aqui: mentira, as armas precisam ser controladas para facilitar a solução de crimes. Vamos adaptar isso para nosso PL 3113. Os consumidores de droga não podem ter acesso às armas porque isso vai diminuir a realização de crimes por eles. Vamos pegar isso aí, faz de conta que é esse o intuito. É fazer com que a pessoa, usuária de droga, não tenha acesso à arma porque isso diminui crime. Então vamos lá. Por que é mentira? E qual que é o grande problema? A gente vai falar por que as normas que restringem não funcionam. Veja, quando alguém diz é preciso controlar armas para facilitar a resolução de crimes, o primeiro pensamento que vem a qualquer um que nunca tem estudado o assunto é: isso parece lógico. Afinal, com mais controle será mais difícil identificar, será mais fácil identificar os criminosos. E como eu não sou criminoso, não tenho nada a perder. Como eu não uso drogas, eu não tenho nada a perder com toxicológico. No entanto, você vai ver que esse pensamento é bastante enganoso. Vamos ver os motivos. Motivo número 1. Ele abre portas para uma violação da liberdade individual. Pois sempre que o governo ganha poder para controlar algum aspecto da sua vida, você perde um pouco da sua liberdade. O Estado aqui, o senador Stevenson, está dizendo que você que tem arma de fogo é suspeito de ser drogado. Você que quer comprar uma arma de fogo é suspeito de usar droga. Todo mundo, de forma universal. Mais uma vez eu repito, o objetivo não é combater a criminalidade, é dificultar o seu acesso às armas de fogo. Ele quer pegar e impor mais uma restrição, e ele sabe que isso vai dificultar muito o acesso. Mas vamos continuar aqui, depois a gente fala por que vai dificultar. 2. Ele assume que há uma relação clara entre mais controle e mais resolução de crimes, deixando de lado, como sempre, os benefícios do uso defensivo das armas. Então, a gente sendo a favor de mais controle, mais restrição, nós estamos esquecendo a parte das armas que evita crimes. Além do que a gente já sabe, já ficou demonstrado que o controle de armas não reduz a criminalidade. O Estatuto de Armamento é o melhor exemplo disso aí. 3. Ignora o custo-benefício dos controles e o impacto que esse tipo de atividade causa às forças policiais. 4.
ignora os detalhes, os estudos técnicos sobre balística, criando um paralelo falso com as impressões digitais humanas. Tá? Isso aqui é no Benet, é o básico, leia esse livro. Tá? Outro livro que você tem que ler, que é espetacular, esse aqui eu ganhei do meu amigo Fabrício Rebelo, é esse aqui, ó, Articulando Insegurança. Quando você vai lá na página 89, no capítulo 13, que vai Rastreamento de Armas do Brasil, a grande falácia. Apesar de absurdo em sua própria essência, ao certificar ao cidadão que o Estado não pode protegê-lo de roubos e furtos, a afirmação é sustentada veementemente pelos contrários à posse de armas, que buscam recorrer a supostas estatísticas para tentar confirmar o que dizem. Não raro, até mesmo autoridades policiais reproduzem esse discurso quase sempre concluindo que se uma arma apreendida é de uso permitido, ela um dia foi apreendida é de uso permitido, um dia ela foi vendida em uma loja. E aí ele fala das estatísticas falaciosas. Então veja, vocês entenderam? Primeiro, é fundamental que vocês entendam uma coisa. Premissa número 1. Controle de armas não reduz crime. Tá? Os bandidos sempre terão acesso às armas de fogo. O controle de armas é para afetar o cidadão de bem que quer comprar arma ou para se defender ou para praticar o esporte. Simples assim. São essas pessoas que são afetadas pelo controle de arma. Ministro da Justiça ataca a frente do não. Em cerimônia no Palácio do Planalto, Márcio Tomás Bastos disse que é pelo desarmamento, mas reconheceu: o desarmamento não pretende tirar as armas dos bandidos, e sim do homicídio acidental. O desarmamento não pretende tirar a arma de bandido. O desarmamento não pretende tirar a arma de bandido. O desarmamento não pretende tirar a arma de bandido. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eles sabem que o controle de armas não reduz crime. Eles querem impor mais controle para que a sociedade esteja cada vez mais cativa, cada vez mais dependente do Estado, cada vez mais indefesa. Por isso, em si, qualquer restrição é ruim. O toxicológico é uma restrição, é mais uma dificuldade para adquirir e portar armas de fogo. Então ela, por si só, por natureza, já é ruim. Outra coisa, a argumentação de que isso vai evitar que drogados tenham acesso às armas de fogo é mentira. Os usuários de drogas, os traficantes, têm acesso a essas armas porque eles já não respeitam as leis quando usam drogas, não respeitam as leis quando traficam as drogas e não respeitam as leis quando eles compram armas e munições ilegais. Eles vão continuar comprando, vão continuar tendo acesso irrestrito e isso vai continuar, porque a preocupação do legislador aqui, do senador do PL 3113, não é combater o crime, é dificultar o seu acesso às armas. Por favor, entenda isso. Quando você faz a narrativa de eu não uso drogas, então não tem problema, você está aceitando que o Estado impõe a você mais uma restrição sem que você tenha necessidade nenhuma de submeter a ela. Você está se colocando na condição de culpado, tendo que provar sua inocência, quando na verdade deveria ser o contrário. O Estado deveria partir do pressuposto que se você não é fichado por nenhum crime, você não deve nada para ninguém, então você não tem que provar nada para ninguém. O grande intuito disso aqui é dificultar mais um pouco o acesso às armas. E a ideia dos armamentistas mais inteligentes não é proibir tudo de uma vez, porque eles sabem que isso vai ter uma comoção social muito grande. A ideia é fazendo por pedaços. Eu costumo dizer para vocês, como é que você come um boi? Um pedaço de cada vez. Então você já implementou tudo isso de desarmamento, você não vai pegar e tirar tudo de uma vez. Eles já viram o que aconteceu no referendo de 2005. Então eles vão tirando um pedaço de cada vez, impondo cada vez mais restrições a ponto de tornar impossível a aquisição de armas de fogo. Hoje o porte já é muito difícil, já é praticamente impossível. Você tem que estruturar muito bem o seu pedido, demonstrar, provar e contar com um pouco de sorte. E estar disposto, muitos dos casos, a entrar com mandado de segurança, já deixar o recurso pronto. Então, eles já conseguiram isso, de passo a passo, destruir nossa liberdade no porte. Agora eles estão caminhando para fazer isso na posse. Se nós aceitarmos mais essa restrição, ano que vem outra, e depois vem outra, e depois vem outra, e aí vai ser impossível comprar arma no Brasil, a não ser que você seja amigo do rei ou algum milionário, porque acaba tirando das camadas mais pobres da população o acesso às armas de fogo. E são essas camadas que estão mais vulneráveis à violência, são essas camadas que mais precisam do instrumento apto à legítima defesa quando tiver alguém invadindo a sua casa, por exemplo, atacando sua família ou qualquer coisa que o valha.
Entenda o seguinte, não existe nenhuma preocupação em restringir o acesso de armas de fogo para os usuários de drogas, porque eles sabem que esses têm acesso a armas ilegais e não estão nem aí com isso. Eles sabem que as armas legais são ínfimas no que diz respeito à criminalidade ou coisa que o valha. E eu posso provar isso para vocês, que eles sabem e eles querem só restringir. Não existiu, durante a tramitação desse PL, não existe nenhum estudo que consiga relacionar armas legais de usuários de droga envolvidas em crime. Tá? Vou repetir, não existiu e não existe nenhum estudo apontando o grau de repercussão de crimes realizados por armas legais de usuários de drogas. Tá? Não tem esse número. Como que eu sei que não tem esse número? Porque não tem nos estados do Brasil um estudo que aponta o número de armas legais envolvidas em crime. E nos poucos estados que tem, essa parcela é ínfima e os senadores sabem disso. Principalmente quem propôs esse projeto de lei esdrúxulo. Vou dar um exemplo para vocês. Em 43 meses, 3.367 armas foram apreendidas no Rio de Janeiro. Vocês sabem quantas eram legais? Apenas 11. Isso representa 0,022%. Vou repetir, 0,022%. É menos de 1%. Isso dentro de um cenário macro é expurgo, nem se leva em consideração numa pesquisa. Ele sabe que as armas legais não tem nada a ver com a criminalidade, tem a ver exclusivamente com o controle. Então o que ele faz? Ele coloca essa restrição porque ele também sabe que boa parte das cidades do Brasil não tem laboratório para realizar esse exame. Ele sabe também que esse exame pode custar de 300 a 800 reais. Ele sabe também que esse exame pode levar de 1 a 3 meses para ficar pronto. Então a ideia é impor restrição e não combater crime, e não evitar morte, e não segurança pública. Ele não está nem aí para a segurança pública nesse quesito. A vontade do legislador aqui é exclusivamente restringir o seu direito. Por quê? Ele sabe que o número de armas legais envolvidas em ilícitos ou até apreendidas são ínfimos comparados com as armas ilegais dos criminosos, que vão continuar comprando armas, uma vez que legislação de controle de armas não inibe o criminoso a cometer crime. Por isso que ele é criminoso. Mais que isso, ele sabe que os verdadeiros usuários de drogas já desrespeitam a lei quando usam drogas. E já tem armas ilegais, armas sem registro, que não passam por isso e vão continuar tendo. Agora, se ainda assim você pensa, tá, tudo bem, eu não estou nem aí, eu pago, eu tenho dinheiro, eu não uso droga mesmo. Imagina a seguinte situação, se você procurar no Google agora, você vai ver incontáveis relatos de prisão de atiradores esportivos, caçadores, às vezes até colecionadores, e pessoas que têm posse e porte pelo Sinarme, que são ilegais. É isso mesmo que eu disse para vocês, prisões ilegais. Onde o policial aborda, não aceita o seu porte ou qualquer coisa assim, te conduz, apreende todo o seu acervo, você vai ter que gastar de 5 a 50 mil com advogado. Se o seu acervo não for destruído nesse intervalo, porque corre o risco daqui 3 a 5 anos você vai ter o seu acervo de volta, tudo bem, você provou sua inocência, você se safou desse problema, mas você teve a dor de cabeça de ser processado, ter o teu acervo apreendido, e depois de muito custo, de tempo, de dinheiro e de dor de cabeça, você conseguiu tudo de volta. E eu pergunto a você, tá certo isso? É justo isso? A gente sabe que vive no estado desarmamentista hoje. E se você implementa mais uma restrição, mais uma exigência, e o pior, uma exigência que diz que pode ser exigida a qualquer tempo, tá? Nós temos o CRAF de 10 anos, nós temos CR de 10 anos, mas aí a cada 3 você vai ter que fazer esse exame caro, ou seja, afeta o benefício que o decreto deu, que aumentou para 10, ele corta para 3 de novo, afeta isso aí, e impõe a você uma restrição que pode ser exigida a qualquer tempo. Então imagina o seguinte cenário, o policial te aborda e fala, você é atirador solto, seu porte está aqui, legal, franqueia o acesso à sua casa, franqueia, você tem acervo? Tem, está aqui, a documentação está aqui, está tudo certinho, abriu o cofre, ele fala, bom, eu vou aprender tudo, levar você para a delegacia porque eu tenho uma denúncia de que você é usuário de drogas, mas você não é. E aí você vai ter que fazer o toxicológico, provar que não é usuário de drogas,
contratar advogado e se pôr numa situação que hoje não existe. Então perceba que ser a favor desse absurdo é ser a favor de mais uma restrição que pode respingar em você. Você que não usa droga, você que está tudo certo, você que faz tudo conforme a lei e já viu vários outros colegas atiradores sendo presos de forma ilegal, está dando aval a algo que vai estourar no seu colo amanhã. Entenda isso. Se a polícia te abordar e falar, olha, suspeito que você é usuário de droga, você vai ter que fazer o toxicológico. Aí ele vai prender seu acervo até que você contrate um advogado, faça o toxicológico e dê sorte do seu acervo não ser destruído. Ah, mas depois eu peço abuso de autoridade. E resolve, para você resolve, você sofreu uma prisão ilegal, você tem o seu acervo apreendido, você tem um monte de dor de cabeça só por causa do abuso de autoridade. Já existe abuso de autoridade hoje. Pega um exemplo de hoje. Tem dezenas. Agora que você ficar sabendo, você quer fazer um negócio de abuso de autoridade por ativismo, porque você acredita, então, na hora que você ficar sabendo uma prisão ilegal, patrocina o advogado do colega CAC que se lascou lá para ir até as últimas consequências. Mas tenta entender, o 3113, o toxicológico, não está preocupado nem um pouco com segurança pública, não está preocupado nem um pouco com combate ao crime, não está preocupado nem um pouco em tirar dos usuários de droga as armas, porque eles sabem que os usuários de droga e traficantes vão continuar armados. Na verdade, ele quer impor uma dificuldade a você com mais custo, mais tempo, deixando mais elitizado o tiro, mais distante da realidade das pessoas. Por quê? Quanto menos pessoas tiverem acesso às armas, são menos pessoas brigando pelo acesso às armas, entenda isso. E com isso eles vão tirando um pedaço por pedaço até extinguir totalmente esse direito. E eu reitero, há o risco de você ser abordado sob a acusação de que usou entorpecentes, está com o seu estado alterado, ter todo o seu acervo apreendido, sua arma apreendida, responder para um processo para fazer um toxicológico e provar que não está. E aí depois o Estado vai pedir contraprova, você vai provar de novo, e aí efetivamente você não usou droga mais, vai experimentar os dissabores do toxicológico. Então entenda, nós estamos numa situação em que já existe restrição demais. E apoiar toda e qualquer restrição, sem entender o quanto isso vai impactar na própria estrutura legislativa de acesso às armas, é insano. Nós não podemos simplesmente aprovar um texto porque ele soa bonito. Ah, eu acho que é legal, parece que é legal. Ah, toxicológico, vai combater. Não vai combater, vai só dificultar. Então eu apelo a você, meu amigo, leia esses livros que eu indiquei, compreenda que qualquer restrição ao acesso às armas não tem absolutamente nada a ver com segurança, nada a ver com combate ao crime, e sim exclusivamente com controle. E é isso que eles querem fazer, e é isso que eles vão continuar fazendo se a gente não se unir, se a gente não combater, se a gente não entender como é que funciona isso. Então eu peço a você que compreende a importância do homem livre ter acesso às armas de fogo, que entre no site proarmas.com, vai lá em mobilização, olha lá as categorias que tem, escolhe a sua categoria, escolhe o seu grupo e vem com a gente lutar por um país mais livre. Não basta só a gente lutar por uma legislação mais acessível, uma legislação menos burocratizada, uma legislação que efetivamente dê ao cidadão de bem o acesso ao porte e a posse e o porte de arma de fogo. Nós temos que evitar que medidas mais restritivas sejam aprovadas sem a gente nem perceber. Por isso a gente vem lutando por conta da realização do recurso, para levar essa discussão à baila. Eu tenho certeza que nenhum estudo foi realizado. Eu tenho certeza que eles sabem disso. Eu tenho certeza que ele tem convicção de que não existe nenhum número sobre a relação de armas lícitas e usuários de droga. Não existe. E eu tenho certeza que isso é feito exclusivamente para controlar. Então não caia nessa armadilha, não caia no canto da sereia. O objetivo único dessa legislação do PL 3113 do senador Stevenson, que estava passando silencioso pelo Senado, e graças ao trabalho de todos nós juntos, ele vai ser levado a plenário sim, onde nós vamos poder discutir esses temas, pedir audiência pública e todo o resto. Nós temos que ficar atentos a esses projetos de lei que vêm impor mais restrição. Por isso eu peço a você, junte-se a nós nessa luta. Porque, como eu já disse várias e várias e várias vezes, a luta é longa, dura e árdua, e a gente está só começando. Forte abraço. O desarmamento não pretende tirar a arma de bandido.